O temor de uma nova guerra em escala mundial nunca foi tão forte na Europa. A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e sua aproximação com a Rússia aumentaram as incertezas sobre o futuro do conflito na Ucrânia e seu possível alastramento para outros países europeus. Pesquisas recentes mostram que essa possibilidade assombra o cotidiano da população. Nos últimos dias, a tensão se intensificou após o constrangedor encontro entre Trump e o presidente ucraniano, ocorrido em Washington no dia 28 de fevereiro. A confirmação de que Trump cumprirá sua promessa de campanha e interromperá o apoio militar a Kiev gerou uma rápida movimentação de líderes europeus para discutir o rearmamento de suas nações. Na noite de quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron fez um pronunciamento de pouco mais de 13 minutos em cadeia nacional de rádio e TV, adotando um tom marcial e referindo-se diretamente à ameaça russa à Europa. Em um tom grave, o líder centrista afirmou que a Europa está entrando em uma nova era. Segundo ele, a preocupação da população com o aumento das tensões é legítima. Se um país pode invadir impunemente seu vizinho na Europa, ninguém mais tem certeza de nada, disse ele. O medo do futuro aumenta uma angústia que já vinha se acentuando nos últimos anos. Com a pandemia de Covid e a emergência climática, e as guerras na Ucrânia e em Gaza. Medidas de prevenção e preparação diante da crescente ameaça, a Comissão Europeia lançou uma estratégia inédita para preparar a população para as emergências, incluindo o cenário de guerra. Em um comunicado oficial, a comissária responsável pela preparação e gerenciamento de crise, Raja Labib, destacou que os riscos atuais são mais complexos do que nunca. Ela citou que, além dos combates físicos, há novos campos de batalhas digitais, envolvendo os ataques cibernéticos e ameaças a infraestruturas energéticas. Para enfrentar essas possibilidades, a União Europeia formulou a Estratégia de Preparação da União Europeia, composta por 30 ações-chave para fortalecer a resiliência da população, estoque de suprimentos e manuais de sobrevivência. A recomendação principal da estratégia é que a população mantenha estoques de suprimentos essenciais para no mínimo 72 horas. Entre os itens sugeridos estão água e alimento não perecíveis, medicamentos e itens de primeiros socorros, dinheiro em espécie e carregador de celular, rádio portátil e lanterna com pilhas. Além disso, alguns países já começaram a adotar medidas mais diretas. Em 2024, Suécia e Finlândia atualizaram suas diretrizes de preparação para emergências, distribuindo uma espécie de cartilha para a guerra. No documento, o governo sueco alerta que, em caso de conflito, todos os cidadãos entre 16 e 70 anos podem ser convocados para defender o país. A cartilha também instrui sobre o reconhecimento de sirenes de alerta e a identificação de abrigos. A França também está desenvolvendo um manual de sobrevivência para ser enviado à população nos próximos meses, seguindo a tendência dos outros países europeus. A mudança na percepção de segurança tem gerado discussões sobre o novo estilo de vida europeu, onde a preparação para crises passa a ser uma prioridade constante. Radja destacou essa transformação ao afirmar: pronta para qualquer coisa. Esse deve ser o novo estilo de vida europeu. Nas redes sociais, cresce o debate sobre a necessidade de manter estoques básicos em casa, além do fortalecimento de sistemas de alerta e da resiliência individual e coletiva. Plataformas como o X, o antigo Twitter, Facebook e TikTok têm sido inundadas com vídeos e postagens de especialistas e cidadãos compartilhando dicas de sobrevivência, relatos históricos e previsões sobre o futuro da segurança europeia. O aumento das tensões também tem elevado a disseminação de informações falsas e teoria da conspiração, o que tem preocupado as autoridades. O crescimento de conteúdos alarmistas tem causado pânico em algumas regiões, como cidadãos correndo para estocar alimentos e buscar refúgios alternativos. O fenômeno da ansiedade informacional tem se intensificado, levando governos a reforçar campanhas para promover informações verificadas e evitar histeria coletiva.
Diante de tantas notícias alarmantes, é importante manter a calma e buscar fontes confiáveis de informação. As redes sociais podem ser um instrumento valioso para o compartilhamento de dados, mas também são terreno fértil para desinformação e pânico. Sempre verifique a origem das informações e consulte veículos oficiais ou especialistas antes de tomar decisões precipitadas. É compreensível que a preocupação com a segurança global esteja crescendo, mas isso não significa que uma guerra esteja prestes a acontecer. Governos e instituições internacionais estão trabalhando para mitigar riscos e evitar uma escalada de conflito. O mais importante agora é se manter informado, preparado e ciente do cenário político sem entrar em pânico. Todas as informações são baseadas em notícias públicas e as fontes estão aqui embaixo no box da descrição. Nosso querido Sérgio Tavares, boa tarde. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane. Exatamente, o kit de sobrevivência para 72 horas da União Europeia. Ora, esta é uma medida que não surpreende e tem uma explicação muito simples. Isto é simplesmente para fomentar o medo. Porque todos sabemos que para se poder implementar restrições, aumentar impostos e impor ferramentas de controle, primeiro é preciso fomentar o medo, pois com medo as pessoas não só aceitam tudo, como por vezes até imploram para que lhes sejam dadas regras, restrições e orientações, como se viu na chamada pandemia. Porque um povo com medo, submisso, nunca vai questionar as medidas do governo. E nós vimos que, já percebemos que a pandemia já não mete medo a quase ninguém, porque a maior parte das pessoas já percebeu que foi trollada, que foi tudo criado para favorecer a Big Pharma, para se implementarem ferramentas de controle, como os passaportes sanitários, para nos enfraquecer fisicamente também, com aquele experimento que todos sabemos. E então passou-se da pandemia para a história das mudanças climáticas, mas também não está a meter o medo devido nas populações, porque muitos também já perceberam que há aqui toda uma farsa climática e agendas por trás desse tema. Então o que é que resta? Resta a guerra, pairar no ar a sombra de uma terceira guerra mundial. E não admira que seja a União Europeia a fomentar então agora o medo com comprem o vosso kit de sobrevivência, isto pode rebentar a qualquer momento, o Putin vai nos matar a todos. Porque a União Europeia tem sido quem mais tem alimentado, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Lembrem-se, pensem, em nenhuma situação, vocês viram nestes últimos anos de guerra na Ucrânia, vocês nunca viram uma única declaração de Ursula von der Leyen a pedir a paz ou a promover negociações de paz. Nem uma vez. Vemos Donald Trump a fazê-lo, sim, mas da parte da União Europeia vemos é o quê? Envio contínuo de armas e dinheiro aos milhões e milhões para a Ucrânia e nunca fazem o papel que deveriam fazer, que era mediar o conflito. Ainda este mês, esta senhora que está aqui na imagem, Ursula von der Leyen, anunciou o envio de mais 3,5 mil milhões para a Ucrânia em armas e munições, quando sabemos que estão a ser promovidas negociações de paz entre Trump e Zelensky. Ou seja, ela não quer mesmo que a guerra acabe. Ainda hoje, o meu país, Portugal, aprovou o envio de 200 milhões para a Ucrânia. 200 milhões que tanta falta fazem neste nosso país, que é um país pobre. Ora, esta então é a mesma União Europeia que não admira que queira impor este medo e tudo isto. Porquê? Porque é a mesma União Europeia que anda a promover, por exemplo, as cidades dos 15 minutos, que vão ser ótimas para quando for preciso declarar lockdowns ou confinamentos, porque assim mais facilmente se fecham as pessoas e se confinam as pessoas. Esta é a mesma União Europeia que anda a promover a carteira digital e o euro digital. Para quê? Para estar tudo num documento digital, todas as nossas informações fiscais, bancárias, carta de condução, informações de saúde, tudo em um. Para quê? Para quando nós não formos bons cidadãos na perspectiva do governo, eles facilmente nos cancelam, facilmente, tocando numa tecla, nos congelam as contas, nos tiram a carta de condução, até voltarmos a ser bons cidadãos. Ou seja, até pararmos de publicar nas redes sociais o que eles não querem que a gente publique, até tomarmos todas as vacinas que eles disserem que temos que tomar, até obedecermos tudo sem questionar, porque estaremos reféns deles. Um toque numa tecla e deixamos de existir